Olá você que nos assiste aqui pelo YouTube, né, na live, ou que está acompanhando o podcast. Seja muito bem-vindo ao próximo Presenteia, mais uma vez aqui. E hoje a gente está com a Físio Joésia, ela que é neurofuncional, né, neuropediatra, trabalhando Neuropediatra. nessa área. E eu queria que ela se apresentasse aqui pra gente um pouquinho. Vamos lá, Bom, Joésia. Fábio, é um prazer estar aqui no Presenteia. Eu sou fisioterapeuta neuropediátrica, especialista em autismo e psicomotricidade. Estou trabalhando aqui em Currais há 1 ano, né? Perfeito. Joésia, já entrando um pouquinho, né, nessa sua fala, quando você fala que é psicomotricista, fala um pouquinho pra gente o que é que faz a psicomotricidade. Sim. O que me fez ser especialista em psicomotricidade, além de procura da demanda, é que eu já trabalho com a parte de estimulação precoce, né? Então, o que acontece? Na estimulação precoce, você precisa ter um olhar mais vasto, né? Com essa parte de tanto cognitivo, motor, linguagem. E isso faz, na psicomotricidade, a gente precisa focar um pouco no estímulo de tudo, entrar em várias áreas. E a psicomotricidade é isso, né? Porque, pronto, quando a gente fala um pouquinho de estimulação precoce, a gente sabe que não é um poder, não é detenção somente do fono, somente do físio, somente do psicólogo. Estimulação precoce, por ser precoce, ela tem que ser em todos os âmbitos e todas as áreas, né? Isso. Eu queria saber também uma questãozinha que a gente vê muito, assim, que hoje em dia já está ganhando um respaldo maior. A questão da inserção da físio dentro do tratamento do autismo, né? Sim, a fisioterapia ela não era muito procurada, né, devido ao autismo, no autismo. E hoje ela já é uma busca muito maior. O fisioterapeuta psicomotricista e o fisioterapeuta de estimulação precoce. Na estimulação precoce, apresenta muitos comportamentos atípicos, o bebê de 0 a 3 anos, né, na fase ali do neurodesenvolvimento, e você precisa ter um olhar maior para esse comportamento. Não é só um atraso motor que o fisioterapeuta precisa observar, que o fisioterapeuta precisa ver. Ele precisa orientar a família além daquele desenvolvimento motor. Ele precisa prestar atenção se a família... Ele precisa orientar a família nessa parte de comportamento. Se a criança apresenta flips, né? Se a criança olha quando ela é chamada. Ah, tem a criança Fábio. Se eu falar Fábio, Fábio, e Fábio não me olha. Fábio não responde para mim, entendeu? Tem esses questionamentos a serem feitos, né? Porque o que acontecia muito antigamente, né, por ser modelo biomecânico, a gente trabalhava muito cada um no seu quadrado, cada um na sua areazinha, e acabava que a gente desmembra muito, né? Tipo, eu vou trabalhar o fono, só vai ver a fala da criança, o psicólogo só vai ver a emoção, o físio só o motor. Só que a gente vê hoje em dia que não é mais cada assim, um né? é um pouquinho de cada, né? Exatamente. É uma equipe multi. Eu acho que a criança ela não só precisa focar no motor, ela não só precisa focar na linguagem. Às vezes, você que é fono vai saber dizer melhor, a criança, quando ela tem um atraso de fala, isso pode ter sido adquirido por aquele atraso motor, que a criança não potencializou o atraso de fala, né? Acontece muito. E a gente tem passado por um cenário, né, que é o novo cenário atual, né? O mundo pós-pandemia. Que o que aconteceu, né? Livre acesso a telas ali, que a gente não conseguia passar muito tempo com a criança. Eu não falo nem que é um livre acesso de tela, é um grande acesso a telas, né? Existem crianças que comparecem para a parte de estimulação precoce e a primeira orientação, né, a primeira parte da avaliação é a gente perguntar se a criança tem acesso a telas. E aquela criança passa o dia sentada num sofá. O famoso é só um pouquinho, fica 4 horas. A criança tem relatos de crianças tem relatos de família que a criança ela começa a assistir de 8 horas da manhã. Ela sai de uma tela de meio-dia e volta de 2 da tarde depois do soninho. Então, essa criança não faz nada. Ela não pula, ela não corre, ela não brinca, ela não interage com outras crianças, né? Ela não interage com adultos. Então, essa criança não vai desenvolver o cognitivo, essa criança não vai desenvolver a linguagem, essa criança não vai desenvolver o motor. Né? Por isso que é importante a gente dar à criança oportunidades dela viver. A tela, ela faz com que aquela criança se apague, né, se desligue e fique ali como robô. É muito disso, assim, de uma orientação que às vezes parece até básica pra gente que é profissional, né? Uma coisa simples, óbvia. Mas pra quem não é, realmente ele pensa o quê? Ele tá ficando 2 horas ali, mas ele tá fazendo uma atividade pedagógica, um vídeo educativo que tá passando ali. Tem criança que chega contando até 10
em inglês, como é que a gente vai conseguir estimular essa criança? O pai, tipo assim, não dá a função, a mãe não dá a função, né? Eu já tive um caso de um menino que ele falava em grego. Ele Grego? aprendeu as letras em grego. Aí ficava alfa, beta, pi. Aí quando eu vi assim, não, ele não tá falando grego, não. Aí eu cheguei pro Você pai. entendia? Aí eu disse, paizinho, vem cá. Ele tem acesso à tela? Ele disse, não, ele fica vendo as letras, aí vai pulando os idiomas, aí vai pra russo, vai pra não sei o que. Eu disse, pai, o menino ainda não aprendeu a falar nem um português. Vamos tentar evitar, deixar essa exposição. Porque o que acontece muito também é, além da exposição em alta intensidade, é uma exposição sem controle. Tipo, os pais não têm a noção do que os vídeos, dos filmes que eles estão assistindo, né? Que também é uma implicância para até pro Teia maiorzinho, que já está se desenvolvendo. Isso. Que está tendo acesso a muitas coisas. A gente fala do excesso, alguns pais, algumas famílias chegam para mim e falam que a criança não consegue pedalar. E eu pergunto, ele tem bicicleta? Ele já teve acesso à bicicleta do amiguinho? Ou ele já... Não, então como essa criança não consegue pedalar? Então, é o que eu falo da gente proporcionar para aquela criança aquele momento. Tipo assim, então, não sou eu, fisioterapeuta, que em uma sessão ou 2 sessões vou conseguir ensinar aquela criança a pedalar. É o pai, é a mãe que vai dizer assim, não, vamos aqui, eu vou lhe ensinar. Aí eu tenho relatos de família que eu ensino como fazer. Que a criança no 2º dia já está pedalando. Tipo assim, não é que ela não saiba. Ela não foi proposto. Às vezes nem tem, pega a bicicleta do amiguinho e dá certo. Não, o Velocip, né? Foi proposto para aquela criança. Não é que ela não conseguia, é porque ele não teve a oportunidade né? de viver aquilo, né? E é interessante também falar sobre isso, assim, no sentido de que, às vezes, os pais eles trazem muito essa transferência de responsabilidade, né? Do tipo, seja com diagnóstico ou não, só um atraso. Eu tipo, meu filho tem isso, vá lá e resolva. Só que a gente, enquanto terapeuta, é muito limitado em questão de tempo, em questão de demanda. E a gente trabalhando com a família, a gente potencializa muito esses resultados. A família participativa, né? E colaborativa. A evolução da criança é muito rápida e incrível. É algo assim... Tem famílias que eu entendo o contexto, né, familiar, que não é tão simples, tão prático. Fácil, tão mas quando todo mundo resolve se dedicar para os estímulos daquela criança, tudo o incrível acontece, né? Não é o terapeuta, é a equipe, a família, exatamente. O cuidador, a escola, todos unidos para aquela criança, né? E eu gosto muito também de, quando eu atendo, né, os meus, assim, de quebrar esse paradigma, esse misticismo, que é tipo como se a gente tivesse detentor de todo conhecimento e a gente que vai resolver as coisas, sendo que às vezes é tipo, pai, para 40 minutinhos no seu dia hoje para dar uma brincadinha com ele, senta com ele no chão, estimula um pouquinho. Hoje saem muitos estudos, muitos projetos, tudo que o principal estimulador da criança não é o terapeuta, é a família. Toda essa equipe multi trabalhando os estímulos dessa criança e fazendo com que ela evolua. Né? Porque não é o psicomotricista, não é o terapeuta ocupacional, não é o fono, não é o psicólogo, né? Não é a família, é todos juntos. Na orientação, a equipe. A famosa trindade santa da terapia, né? A família, a escola e os terapeutas, né? A gente tem que estar muito alinhado, porque até às vezes o que é trabalhado num canto, se não estiver alinhado, às vezes um trabalha uma coisa, outro trabalha outra e sai desconexo. Por exemplo, eu posso estar trabalhando para que a criança seja mais proativa, para que a criança expresse suas vontades, e na escola está trabalhando para que ela espere. Aí como é que a gente vai trabalhar coisas diferentes? E o terapeuta, ele vai até a escola, né? Ele trabalha com a professora, trabalha com a coordenação, a família acompanha essa parte da escola, porque a escola é todo dia. Terapia é 41 horas, né? A família é todo dia. É muito importante também a gente frisar isso, porque o terapeuta ele também está inserido na construção do PEI, né, que é o plano de ensino individualizado. E que ele tem que fazer parte da família, tem que estar presente. Se a família não estiver presente, não é um PEI. É um plano de ação pedagógico, mas não é um PEI. Não. Porque a família também tem que eleger o que é interessante para ser trabalhado com ela. E neuropediatras também solicitam o PEI, né? Eles solicitam que a escola faça o PEI. Dependendo da demanda que a criança apresenta, é necessário que seja feito. Na verdade, e o PEI ele não é indicado somente para o autismo, né? Qualquer criança que apresentar algum transtorno de aprendizagem, dislexia, disgrafia, desortografia, qualquer em todas as FIAs da leitura e da escrita, ela tem necessidade de ter o seu plano de ensino especializado, né? Individualizado. Mas, já entrando um pouquinho na outra temática,
que é um projeto aí super inovador que a gente está sabendo que está acontecendo ali no CER2 APAES, aqui em Currais Novos. Um equipamento de saúde que é SUS, né? Que é muito importante a gente fazer isso, levantar essa bandeira, porque a gente vê muito o SUS sendo marginalizado e falando que o SUS não funciona, o SUS não presta. O SUS funciona, né? Funciona sim. Eu sempre trabalhei em clínicas particulares, sou de Natal. E aqui eu trabalho no CER2 APAE, né? E eu vejo como o CER2 APAE, ele funciona. Ele traz totalmente para que o SUS funcione, para que desenvolva o necessário, para o que é feito, né? E eu também admiro muito aqui em Currais Novos. Aqui em Currais Novos, para crianças atípicas, para crianças que necessitam de estímulos, atípicos ou não atípicas, tem sim. O que falta, Fábio, é algo que eu acho que em todo lugar são profissionais capacitados para o atendimento, sabe? É uma falta de profissionais, de pessoas que se especializem na área e que tenha profissional, porque não tem. E tenha vontade de realmente trabalhar por aquilo, né? Porque às vezes a gente se depara num contexto onde a gente é mal remunerado. É, a valorização. Exatamente. A valorização do profissional. Uma grande demanda, só que a gente tem que pensar em quê? Não é a romantização do serviço, gente, mas é pensar que se a criança está no SUS é porque muitas das vezes ela não tem quantidade, não tem como pagar por um serviço. E não é porque a gente está no SUS que tem que entregar qualquer coisa, não. Pelo contrário. Fábio, tem que entregar o melhor. Eu falo até como mãe, né? Que eu me coloco muito no lugar dessas mães atípicas. Não sou uma mãe atípica, mas convivo com mães atípicas todos os dias. É uma exploração também. A parte da questão particular, né? Ter o CER como um ambiente terapêutico para crianças atípicas, para acolher essas famílias, é muito importante, é muito bom, sabe? Um ambiente acolhedor, porque os planos de saúde, as clínicas particulares, amigo, são muito caros, sabe? E agora com essas ações de perca de plano, né? Ações de perca de plano. Dificuldade das crianças terem os tratamentos e as famílias terem que manter tratamentos. Tudo isso é muito complexo também. A gente consegue ver esses cenários e identificar a problemática nisso. Por isso, mais uma vez, a gente levanta a bandeira do SUS e diz que a gente é muito beneficiado e sortudo por ter um SUS e um SUS que funcione. Um SUS que funciona. E que entrega projetos novos e inovadores. Com profissionais extremamente áreas, né? capacitados. Exatamente. Dispostos, às vezes, a se capacitar também, quando a gente não tem domínio de algumas áreas, mas a gente vai lá, arregaça a manga e vai atrás. E eu queria conhecer um pouquinho mais desse projeto, então, né, que é o INTEA. O INTEA, né? O Baby do CER, tá ali com seus 6 meses, tá começando a introdução alimentar. O INTEA, eu observei a demanda de procura, né, junto com a coordenação de crianças para investigação, para estimulação precoce de 0 a 3 anos. E era uma alta demanda. Só que aquelas crianças, elas não estavam ainda inseridas no contexto escolar, aquelas crianças precisavam dos estímulos, mas ainda não tinha os estímulos necessários para aquela idade. Então, vendo a grande demanda e a quantidade, né, de crianças para investigação, foi elaborado o INTEA. Eu planejei o INTEA e busquei profissionais capacitados na área, que foi um fonoaudiólogo, Fábio Júnior, e uma psicóloga, Ana Luísa. A gente, junto, buscou fazer o projeto de forma com referência, baseado no modelo Denver, de estimulação precoce, né? Para quem não sabe, o modelo Denver ele é o que é mais usado de crianças de 0 até os 5 anos, que ele trabalha várias funções, desde o motor, o linguístico, cognitivo, socioemocional. Mas a gente não copiou, a gente não plagiou. Não. A gente se baseou porque a gente não pegou tudo, a gente achou alguns critérios mais importantes. Teve a experiência também da gente, como profissional na área, a gente juntou o nosso conhecimento, né, e pegou com referências. Até também muitas coisas que tem na parte do SUS, né, de portaria, de estimulação precoce no SUS. Também usamos como referência. E foi feito um protocolo de estímulo, que essas crianças passam por 14 sessões, né, 14 atendimentos. Essas crianças e essas famílias. Que aí entra a parte da enfermeira, Paloma, e a assistente social, Renata, que elas trabalham em conjunto com a gente, né, trabalhando, orientando a família, trazendo a família para participar do projeto. E são orientações, não são só técnicas no sentido da área de saber de cada profissional, mas
de orientações de cuidados e bem-estar de família, de uma forma geral, para a criança, família, todo mundo. Porque né? a família ela precisa estar bem para que ela consiga estimular seu filho da maneira, na melhor maneira, né? E aí é feito, estou trabalhando essa equipe multi, foi feito esse protocolo, feito essa parte e são feitos encontros semanais de estimulação para aquelas crianças, grupos de 4 a 5 crianças. Por que o grupo? Joyce, por que o grupo? Você não estimulou esse menino, você não investigou, você não trabalhou a investigação desse menino e a estimulação desse menino sozinho. Não. Essa parte de socialização, essa parte de interação com outras crianças, principalmente da mesma idade, é primordial. Porque aquela criança, ela aprende olhando o outro, ela aprende imitando o outro, né? Ela vai olhar mais aquele amiguinho da idade dele ou eu que sou adulta fazendo algo, né? O amiguinho faz com que ele vá sendo mais interessante para ele, né? Aquela interação social mesmo. Então, são grupos de 4 a 5 crianças e nesses grupos, cada atendimento é feito com uma base. Atendimento de linguagem, atendimento de desenvolvimento motor, atendimento de imitação, cognitivo. Cada efeito desse protocolo a gente segue. E após finalizar esse atendimento, traz a família e orienta para que aquela família continue trabalhando aquele estímulo que foi feito. Para quando ele chegar uma semana depois, porque o que acontece, Fábio? A criança está com os terapeutas 1 hora, um dia na semana. Então, é um estímulo pequeno, né? Aquilo ali ele vai aprender, ele precisa continuar colocando para fora aquele estímulo, continuar apresentando aquele estímulo. Então, a família vai estar ali dando continuidade, né? E a próxima semana vai chegar a criança de novo e a gente vai fazer outro estímulo e trazer o feedback da família. Porque o INTEA não é os profissionais dando a oportunidade... e a família fazer, né? Não é. O INTEA é a troca entre profissionais e família, né? E é o que hoje em dia todos os órgãos, todos os ambientes, seja SUS, seja particular, trabalha, é a família. Porque aquela criança está comigo ali 1 hora. A criança está com a família todos os dias, todas as horas, de manhã, tarde e noite. Entendeu? E os pais, eles têm que saber, assim, o papel que eles têm no desenvolvimento do seu filho, né? Tirar um pouquinho essa terceirização de responsabilidade e trabalhar nesse quesito. Não terceirizar a responsabilidade ao terapeuta. Tipo, o terapeuta está ali para ajudar, para orientar, para estimular, para observar, ter um olhar mais clínico do que aquela criança realmente precisa, né? Que aí entra o INTEA, e o INTEA trazendo a família e fazendo os estímulos corretos, tem todos esses atendimentos, todos esses estímulos. É um olhar mais clínico da parte da enfermagem, de ver a necessidade daquela família ser mais assistida. Então, saúde. A gente traz aquela família também, essa forma de saúde. A assistente social trabalha todo o contexto sociofamiliar, né? E, ao final, é feito um relatório. Pronto, antes de você entrar nesse relatório, eu queria entender... Assim, eu entendo, né? Você é profissional, mas eu queria que você frisasse um pouquinho o porquê da importância, por exemplo, dessa criança ser acompanhada por múltiplos profissionais em múltiplas áreas, porque... Ele podia ser acompanhado só pelo físico, ou só pelo fono, ou só por um psico, né? Cada profissional, ele tem um olhar específico da sua área. Não que eu, que sou fisioterapeuta, vou observar que aquela criança tem um atraso de fala, que é a sua área, né? Mas cada um vai trazendo, porque se aquela criança apresenta um atraso motor, pode ser que por causa daquele atraso motor, a criança não consiga ter a linguagem, a fala. Pode ser por causa da parte cognitiva, pela criança não ter passado por oportunidades ou ter acontecido algum trauma e aquela criança não fala, aquela criança não anda, né? Cada profissional, ele tem um olhar. A psicóloga, ela tem um olhar que o fisioterapeuta não tem. O fono, ele tem um olhar que a psicóloga, ela não tem. Então, por isso que é importante que esteja sempre a equipe multi, em conjunto, né? Ali naquele mesmo nível, naquela função de sempre estimular aquela criança para que ela conquiste seus marcos, para que ela evolua, né? E, às vezes, nem é um diagnóstico. Às vezes, a criança ela não tem um transtorno, ela tem um atraso. Exatamente. Né?
E eu gosto de falar muito, de frisar a importância desse porquê. Hoje em dia, cada vez mais, a gente se depara mais e mais com uma disseminação de informação gigante. E acaba que todo mundo tem acesso a informações. E isso é legal, procuram mais cedo. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que age de má fé. Do mesmo jeito que tem muita gente também que, por achar que tipo, a criança não olha no olho, a criança faz isso, já fecha diagnóstico. E não é assim, não né? Não a gente tem que saber que tem que fechar critérios diagnósticos dentro do nosso conduta ali, que é o DSM-5, que é ciência, que foi testada e comprovada em milhões de pessoas, para que possa realmente ser algo que a gente se baseie na nossa prática clínica, e que às vezes é muito banalizado de um tipo de um médico ou psiquiatra, neuro, chega e fecha com uma consulta de meia hora. Amiga, e vai contra várias condutas, né? É uma opinião minha como profissional, né? Eu acho que você até concorda. Eu acho que toda criança, antes de fechar um laudo, antes de fechar um diagnóstico, ela precisaria passar pelos terapeutas. Ela precisaria passar pelos profissionais capacitados para fazer um relato dos atendimentos e do comportamento daquela criança, para que o médico feche junto do relato da família, né? Porque, como a gente fala, é um todo. É o terapeuta, é a família, né? E é o médico. Então, por ter esses diagnósticos precoces, sem a criança ter passado por uma terapia, sem a criança ter passado por um estímulo, algumas crianças chegam para a gente, terapeutas, que não é que não concorda, não é que a gente não concorde com o laudo, né? Concordo com o laudo, o médico ele fecha o laudo, mas a gente vê que aquela criança, se ela tivesse sido mais estimulada, se aquela família tivesse sido mais orientada, aquele diagnóstico teria uma demora, né, de ter sido fechado. E às vezes a gente vai se deparar com diagnósticos a gente já se depara, né? É muito difícil, assim, porque a gente ainda trabalha numa sociedade muito médico-centrista, onde a palavra do médico é aqui. E a gente não vai atacar a classe, gostamos de alguns até, né? Temos amigos médicos. Temos médicos, né? Temos um médico maravilhoso que trabalha junto com a gente, o neuropediatra. Exatamente. E, tipo, mas no sentido do cuidado e a responsabilidade que deve se ter, porque é um peso, né? É uma vida que você está lidando, que você está sentenciando, às vezes, de forma errônea. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, até para os familiares também, do tipo, tenham o cuidado necessário de procurar os profissionais, os especialistas, para que vocês tenham essas informações, vocês vão precisar ter acesso também. O INTEA é uma responsabilidade gigantesca, né? Porque o médico, ele vai confiar 100% no relato do nosso relatório. Exatamente. Entendeu? Ao final do nosso relatório, a gente fala se a criança apresentou atraso, se a criança apresenta um diagnóstico de algum transtorno. Se então, tem um contexto familiar. Se tem um contexto familiar, a gente vai estar tudo no relatório. Então, o médico ele vai confiar, é uma responsabilidade nossa. Por isso que eu acho que é importante as terapias, sabe, Fábio? Nem que seja em um projeto, nem que seja apenas com a psicóloga, com a fisioterapeuta que trabalhe com autismo, né? Que não são todas as fisioterapeutas pediátricas que são especialistas em autismo, que trabalham com essa área, né? Porque a gente começa trabalhando com a neuroreabilitação e vai vendo a demanda. Vai nichando, vai entrando um pouquinho, quando vai vendo a necessidade de se especializar na área, né? Exatamente. E é muito isso, assim, a gente tem que ver que cada vez mais os profissionais têm que ter esse perfil proativo de, não sei como fazer isso, mas vou lá e vou ter que aprender, porque fulaninho depende de mim. Sabe? Essa criança tem um comportamento que precisa de mim. Exatamente. Né? Mas voltando um pouquinho pro INTEA, aí depois, né, que a criança foi lá, ela entrou no INTEA, ela participou desses 14 encontros, fez o relatório, e aí, para onde eu vou? Qual é o direcionamento que vocês me dão? Após ir pro relatório, a gente encaminha pro neuropediatra, que o serviço dá, né, neuropediatra. Aquelas crianças que têm atraso, a gente encaminha ou para o psiquiatra ou para o pediatra. As crianças que fecham o diagnóstico, elas vão para o neuropediatra. Após fechar, essa criança ela vai primeiro para a terapia principal, que nós, profissionais, percebemos a necessidade. O neuropediatra ele vai colocar as terapias necessárias. Né? No laudo tem que ter. No laudo, quando o neuropediatra fecha, ele tem que ter tantas horas de fisioterapia, tantas horas de fono, tantas horas de psicologia, mas nós não podemos dar essas horas no serviço público, né?
Entendeu? Exatamente, já está se preparando. Aquela mãe passou por uma fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma psicóloga, um assistente social, uma enfermeira, dizendo assim, olha, provavelmente tem um laudo, vai ter um laudo, essa criança vai precisar disso, essa criança vai precisar daquilo, mas estamos aqui com você, família, né? Então, o bom do INTEA é você saber que a família, ela não vai ter a surpresa. A família ela já está orientada, a família já está trabalhando aquela criança em casa, a família já colocou a criança no contexto escolar. Porque o que o neuropediatra pede? A primeira coisa, coloca na escola. Né? Para que trabalhe a socialização. E o INTEA, a criança vem como? Já está inserindo... no INTEA, a criança já vem com relatório escolar. Né? Por isso que é maravilhoso esse projeto. A gente é suspeito a falar do projeto, né? Então, Joésia, como de praxe, assim, no final do episódio, a gente sempre pede que você entregue, né, o profissional presente a essas famílias, né, que você possa passar alguma informação, uma orientação quanto ao desenvolvimento do seu filho, seja ele atípico ou não, porque algumas pessoas não têm filhos atípicos, assistem também. Então, assim, todo atraso, todo comportamento que você ache que não é comum, procure um profissional capacitado para avaliar, para estimular aquela criança. Busque tipo assim, eu acho que esse comportamento aqui não é comum. Eu acho que quando eu chamo o meu filho, ele não olha para mim. Mas eu vou deixar para depois. Não deixe para depois. Procure um profissional capacitado na área, que estimule essa criança, que oriente você, família, que esteja ao seu lado, para te mostrar os melhores estímulos para essa criança. Porque a fase do neurodesenvolvimento, a fase de 0 a 3 anos, é a principal fase, é o alicerce para essa criança. Então, qualquer comportamento, qualquer ato que a criança, que vocês não achem comum, busquem, entendeu? Nem tudo é autismo. Às vezes é apenas um atraso, né? Eu queria agradecer aqui. Foi ótimo estar aqui. Sua participação, suas contribuições e vamos ver mais parcerias aí, né? Esperar por isso. Obrigada, viu, Fábio? Foi ótimo estar aqui com você e até logo. Muito obrigada pelo convite.